Estamos falando da primeira convenção da FCDL aqui do estado do Rio Grande do Sul. É o setor varejista se encontrando, discutindo, entendendo a nova realidade. Vem mudanças, carga tributária, inovação, capacitação, entendendo o novo processo aí a nível nacional. E o Rio de Janeiro aqui representado, que é um prazer para nós recebê-los e mostrar mais uma vez que o comércio e os serviços têm uma importância fundamental. Temos aí praticamente quase 80% do PIB nacional e aí vem todo um trabalho que a gente tem que fazer coletivo para melhorar o ambiente para a gente trabalhar, né? Sem dúvida. Quero agradecer o convite do presidente Ivonei, que gentilmente convidou a todos os presidentes de federação do Brasil para estar aqui. E o Rio de Janeiro não podia deixar de estar presente e estou feliz de participar desse momento ímpar para nós que somos empregadores no Brasil, que geramos empregos e pagamos impostos. Nós estamos em vista aí da reforma tributária, o texto está no Senado e pela nossa percepção, o texto que saiu da Câmara, ele é muito prejudicial ao comércio e serviço. Nós fomos as primeiras pessoas a exigir o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado. Contudo, o texto que sai da Câmara, ele favorece alguns segmentos da sociedade em detrimento de outros. E aí eu destaco o peso que está sendo colocado sobre a cadeia de serviços, que, como bem disse o senhor, é a que mais emprega e participa com 70% do PIB do Brasil. E nós temos que lutar, e aí o propósito da nossa união, para que isso não prospere, para que no Senado, que é a Casa dos Estados, esse texto seja corrigido, de forma que o Brasil tenha uma reforma tributária que contemple não só um novo modelo de tributação, mas alíquotas que sejam cabíveis na capacidade contributiva do cidadão brasileiro e do empresário brasileiro. Nós sabemos que o Estado brasileiro, quando se fala de reforma tributária, pensa-se somente pela lógica da renda e pela lógica agora do consumo e o aumento de receita dos governos. Mas a gente não ouve ninguém falar sobre a redução do tamanho do Estado. A tão sonhada reforma administrativa, que sabemos que ela é importante também, não é dita. Então só se fala pela ótica da arrecadação e não pela ótica da despesa. Eu acho que em fórum como esse aqui no Rio Grande do Sul, nós poderemos abordar temas relevantes, imprescindíveis e que está acontecendo agora no Senado Federal. Esse é o nosso grande propósito de estarmos juntos aqui no Rio Grande do Sul. Semana passada estivemos no estado do Rio de Janeiro com a nossa convenção estadual e esse foi o nosso mote da nossa convenção, unir para progredir a reforma tributária no centro da discussão. E eu acho que aqui também esse assunto vai ser o grande centro do debate, além do que ontem fomos surpreendidos com uma reedição de um imposto sindical. É impossível que isso aconteça. Se a gente quer criar empregos, a gente não pode onerar quem emprega. Então, somos veementemente contrários a isso e vamos deixar isso claro e lutaremos enquanto Sistema CNDL, junto na UNEX, que é uma união de entidades que defendem quem produz no Brasil e quem revende no Brasil. São 8 entidades que estão coesas em Brasília e nenhuma delas recebe dinheiro público. Infelizmente, temos que deixar isso claro, as entidades setoriais, sindicais, que recebem dinheiro público, estão omissas nessa discussão desse novo imposto. Essas entidades elas precisam ser chamadas à responsabilidade, porque elas serão beneficiadas com isso, mas todos os seus associados perderão. Então, o sistema CNDL, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para reiterar a nossa objeção plena a qualquer recriação de imposto sindical, porque isso é recriar desemprego. Até quando sai de um dia para 3 dias e meio, 3% em cima, a gente sabe que o Brasil tem mais sindicato que todo o resto do planeta junto. Sem dúvida. Né? Então a gente está aqui com um peso absurdo, a gente não consegue mudar, mas a gente sabe e entende como é que o sistema funciona e o porquê disso. Aumentar todos esses ministérios e aumentar agora o imposto para quem trabalha, que na prática está lá o funcionário da empresa que vai pagar, né?
Carlos, eu vou lhe falar. O Brasil, ele não é para amador. Essa questão dos sindicatos é uma aberração, porque eles recebem dinheiro público e eles não são fiscalizados pelo órgão público. Nem o TCU fiscaliza o sindicato. Isso é um absurdo. O conselho interno que resolve. Exatamente, aprova-se ou não as contas. E depois não tem uma esfera superior para auditar isso. E para piorar, eu soube de um fato que aconteceu na Lesp. Uma deputada do PSOL propôs um projeto de lei em regime de urgência. Quando se propõe em regime de urgência, ele deixa de ser discutido nas comissões para a criação de uma obrigatoriedade de 3% das vagas para a empresa que tem mais de 100 funcionários para moradores de rua. Isso é uma vergonha. Eu quero ver juntar moradores de rua, dar endereço para eles e fazer com que eles entrem no mercado de trabalho, que eles queiram. Vontade formal. Eu acho que sim. O que a gente está acontecendo no Brasil realmente é bem preocupante, porque quem emprega, quem gera emprego, quem participa diretamente na massa contributiva, hoje, por este governo, está sendo visto como inimigo. E isso não pode continuar, nós temos que lutar. E o papel das federações nos seus respectivos estados, as CDLs nas suas respectivas cidades, capitaneado pelo nosso presidente José César, é a gente se colocar contrário a isso e usarmos as frentes parlamentares nas nossas cidades, nos nossos estados e em Brasília, para barrar esse tipo de iniciativa. Isso é inconcebível e nós temos que avançar porque o Brasil não pode retroceder mais. Palavra aqui do nosso presidente da Federação do Rio de Janeiro, presente à primeira convenção. Manda uma mensagem para o mercado. Olha, desejo a todos os participantes dessa convenção, os associados da Federação aqui do Rio Grande do Sul, dias de vitória, dias de boas vendas, grandes negócios. Não vamos desistir. Nós somos guerreiros, a nossa profissão não nos permite retroceder. E eu tenho certeza que à frente com o presidente Ivonei, nós iremos ter dias assim esplendorosos aqui nesse estado, que é um estado que está se recuperando. O gaúcho é um homem de fibra, de garra, e vocês já provaram isso e vai continuar provando, e vocês verão que o gaúcho venceu o Rio Grande do Sul, que também é um Rio Grande como o meu lá, que é de Janeiro. Vocês vão ter aí dias de paz e prosperidade. É o meu desejo para todos vocês. Pessoal aqui de Janeiro, nós estamos o ano todo aqui numa briga de janeiro a dezembro, mostrando que o varejo realmente tem uma importância fundamental para o dia a dia. Essa discussão aqui em Bento Gonçalves, nesse mês de agosto, mostra que a Federação aqui do Rio Grande do Sul traz o pensamento da Confederação Nacional, das FCDLs aí do país, discutindo toda a área tributária, a inovação, a capacitação, os jovens, as mulheres, enfim, o sistema toda aí da Confederação das CDLs, mostrando a importância no PIB nacional, na geração de emprego, na mudança de mercado, apesar do país para melhor aí para a nossa comunidade. Acompanhe aí.